Irmãos, eu quero partilhar com vocês a respeito de um livro muito conhecido nosso, né? É um livro que nós já transitamos por ele, já tivemos a oportunidade de ler algumas vezes, conhecemos a sua história, que é o livro de Jonas. O livro de Jonas é conhecido de todos nós, porque a história de Jonas, ela é reconhecida. Jesus, quando lhe foi pedido o sinal, ele falou, não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. E ainda que alguns entendam que o livro de Jonas é até uma parábola, ou é um livro que não existiu, até se comenta isso, ele é fictício, mas Jesus falou a respeito, e deu o nome, né? E então a gente entende que não é uma parábola, é real, porque a gente sabe que quando nomes são citados, são histórias verdadeiras. Quando Jesus, são histórias reais. Quando Jesus falou sobre Lázaro e o rico, ele deu o nome a Lázaro, né? Assim como ele deu a Jonas. Então quero dizer com isso que a palavra de Deus, ela é verdadeira, e ela é para nós, hoje e eternamente. Então o livro de Jonas, ele fala a respeito de uma história, e eu coloquei o título, né? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus busca de mim? E se você está aqui nessa noite, certamente porque muitos de nós temos mais perguntas do que respostas para algumas questões das nossas vidas. Muitos de nós temos perguntado, mal começou o ano e a nossa lista de perguntas, olha, já está enorme. Quem que a lista de perguntas está enorme aqui com o ano mal começado? Glória a Deus. É muita coisa que a gente quer saber de Deus, é muita coisa que a gente quer perguntar, que a gente quer entender, processos que estão parados, situações que não andaram. E são perguntas como essa, o que é que Deus quer de mim, que muitas vezes surgem por falta dessas respostas às perguntas que temos, por desajustes que nós temos, por instabilidade, por momentos de fragilidade que nós possamos estar passando. E isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com qualquer um aqui dessa noite. Um momento de fragilidade, um momento de dificuldade, em que eu venho à presença de Deus. Eu estou na presença de Deus, mas eu exerço o que a Bíblia diz. Eu vou congregar, eu venho à igreja, é o que a Bíblia diz para congregarmos, e eu preciso e eu necessito de ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala a respeito também de que Jonas teve um chamado, e a gente sabe que Deus o manda para um lugar. E o lugar que Deus manda ele ir, que é Nínive, reconhecidamente é um povo, uma cidade principal daquele momento, uma das principais cidades, e que a Bíblia diz, e o Senhor fala que essa cidade, ela é muito importante. A Bíblia diz que Nínive era muito importante a Deus. A despeito da sua maldade, era a capital da Síria na época, e eram inimigos de Israel, mas a despeito de toda a maldade que Nínive tinha e exercia, ela era importante, porque Deus disse, essa cidade é muito importante para mim. Então a gente sempre tira lições da Bíblia, e a Bíblia, ela fala a respeito de nós mesmos. Então quando eu vejo que Deus, ele se importa com uma cidade que é cruel, má, é inimiga, pelo menos na perspectiva de homens, e Deus não faz coisas na perspectiva de homens, ele faz na perspectiva do seu coração, do seu coração. Então tem que ficar muito claro para você nessa noite que Deus tem algo para a sua vida. Nenhum plano dele pode ser frustrado, nenhum. E a vida de Jonas aqui, nesse livro curto de 4 capítulos, fala muito a respeito disso. Nenhum plano de Deus é frustrado. Então você nessa noite aqui precisa guardar essa palavra, porque daqui a alguns minutos você sairá para sua casa, e com certeza, devido às tribulações, a correria, as preocupações do dia a dia, as coisas vão se perdendo. Mas essa não é uma palavra comum, é a palavra de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela faz o que tem que fazer, porque ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Não importa se é num culto de oração, se é no culto de senhoras, se é no culto de domingo, no culto de quarta-feira. Quantos de nós aqui não fomos alcançados em reuniões que nós mal esperávamos que Deus falaria conosco? Fomos de forma despretensiosa. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, 16 anos, fui convidado para uma reunião de oração,
e tinha lá um pessoal, tinha uma palavra profética, revelação e tal, e eu fiquei absolutamente extasiado, porque um irmão virou para mim e falou: olha, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus. E eu mal sabendo que banda estava tocando, mas eu estava lá, Então quero dizer para você que Deus, Ele se importa sempre, o plano nunca é frustrado, e Ele se importa com Nínive, com as pessoas de Nínive, com os animais de Nínive. Deus se importa com os animais, né? Deus se importa com os animais. Toda vez que eu penso em arrebatamento, eu olho para o meu cachorro, que eu adoro meu cachorro, ele é fantástico, um amigão, e eu fico orando: Senhor. Aí quando eu vejo uma palavra dessa, eu me animo, né? Deus ama os animais, porque Nínive tinha uma população grande para a época, e a Bíblia diz exatamente isso. Talvez você seja o mal da história, ou talvez você esteja aqui numa situação de: mas eu sou o Nínive da situação, eu sou muito terrível, eu sou meio torto, eu insisto em permanecer no mesmo erro, eu nem sou criativo, eu nem erro em coisas diferentes, eu insisto em permanecer no mesmo erro, na mesma teimosia, né? Insisto em pelo mesmo caminho que eu já percebi que não dá certo, eu insisto em colocar o meu coração em coisas que eu sei que são perenes, mas, então eu queria dizer a você que Deus ama, mesmo pessoas como eu e você, e a grande prova desse amor foi a cruz. A cruz foi a grande prova desse amor, com Jesus morrendo por você, amém? Eu quero dizer a você que, nessa perspectiva, em que Deus envia Jonas, e ele simplesmente diz: olha, eu decidi um outro caminho. Deus começa a trabalhar em dois lados, Deus começa a trabalhar em duas pontas. Ele começa a trabalhar uma cidade, em que ele manda o profeta, em que esse profeta decide ir para um outro caminho, e ele dentro de um navio, e o navio é atormentado, e ele é jogado ao mar, e a tempestade passa, o peixe engole, e ele ora de dentro do peixe, Deus ouve, o bicho vomita, ele prega, e aí as pessoas se arrependem naquele momento. Então foi uma história de um final, eu não vou dizer feliz, porque Nínive decidiu ter um outro caminho. Se você vê 2 livros ou 3 para frente, o profeta Naum, Deus dá uma palavra para que Naum vá e fale a Nínive novamente, e é mais pesado, é mais intenso. De qualquer forma, naquele momento as pessoas se arrependeram, tiveram uma atitude de arrependimento, né? O rei se sentou, cobriu a cabeça de cinza, e assim foi, e convocou toda a população. E o que é que fez com que Deus retrocedesse nesse aspecto? O coração inclinado ao arrependimento. Você está aqui nessa noite, você está numa situação difícil para você, ou de erro, se considerando uma pessoa: sou indigno, eu não caminho, porque... e atribuindo até mesmo a você. Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida, esse propósito não pode ser evitado, ele se cumprirá. Se você trouxer o seu coração, ele se cumprirá. Se for de Deus, ele vai se cumprir. São 2 pontas que Deus vai amarrando. Uma é a cidade que deu certo, a outra é o profeta. E quando a gente vê um livro de 4 capítulos basicamente, eu contei 47 versos, sendo que 10 falam de Nínive e 37 de Jonas. Parece que Deus quer trabalhar a vida de Jonas. Então, o que eu quero convidar você nesses minutos que nós temos? Deus está querendo trabalhar a situação pela qual você está orando? Sim. Deus quer abrir a porta do trabalho que lhe falta? Sim. Deus quer transformar seu casamento? Sim. Porque tudo isso, Jonas estava nessa perspectiva. Mas Deus quer trabalhar você. Deus quer trabalhar você. Você é a pessoa que Deus quer trabalhar. Sou eu a pessoa que Deus quer trabalhar, dentro da situação que você está. Então essas 2 pontas estão bem claras. Quando eu tenho o primeiro ponto, que eu acho interessante, que quando Deus fala conosco nessa situação, nessa perspectiva, eu vejo a vida de Jonas, eu vejo uma crise estabelecida. E aí eu coloquei um tópico chamado um momento de crise. Quando a gente está necessitado, a gente pede ajuda com o coração muito mais dilacerado, não é? Quando a gente precisa mesmo,
a gente se rasga, a gente não poupa esforços, sobe o monte, desce o monte. Quantos aqui passando uma situação difícil, vamos para o monte? Vamos. E sobe o monte, desce o monte, vai para o vale, sobe o vale, e assim é. Aí quando você chegou numa situação um pouco melhor, aquele convite já não era mais tão interessante. Não, acho que eu vou orar de casa. Não, acho que é o seu caminho. E eu quero dizer a você que nós passamos essas situações porque Jonas passou isso, momentos de crise. E aí, se você está passando uma situação assim na sua vida, e é por esse motivo que você está aqui nessa noite também, Deus quer falar com você. Deus se comunica com os homens. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa atender, o seu ouvido não está tampado para que não possa ouvir. Você precisa falar com Ele. É importante que você fale com Ele. Não há nenhum coração aqui mais enrijecido ou mais flexível que não possa falar com Deus. É importante que você fale. Talvez eu tenha você por alguns minutos. Geralmente dentro de uma palestra, os 15 primeiros minutos, as pessoas estão ali. Aí depois já foi para o boleto, já foi para a escola do filho, já foi para a faculdade da filha, já foi embora o coração, a cabeça já voou. Então eu quero pedir e dizer a você da importância, que se você está aqui por um momento de crise, o livro de Jonas tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu quero ler aqui dos versículos Jonas 1, de 2 e 3, diz assim: o que Deus disse a ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e fala contra ela, clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até mim. O versículo 3 do capítulo 1: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, lado oposto, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor, versículo 4, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se arrebentar, se quebrar. Então temeram os marinheiros, o versículo 5 diz, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estava no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Deus quer nos ensinar em fases das nossas vidas, e você precisa ser muito claro com Deus e discernir qual é a fase que você está passando na sua vida, qual é a situação que você está passando na sua vida. Jonas passa por um momento de rebelião aqui, de não concordar, certamente porque eu vou ter que pregar a um povo que é contra o meu, que faz mal para mim, que mata os meus na primeira oportunidade. Por que é que eu tenho que fazer alguma coisa que é contra aquilo que eu creio que dentro do meu contexto, da minha cultura, eu vou fazer alguma coisa totalmente fora? Ele estava nessa situação, e por isso ele pega um caminho totalmente torto, totalmente errado. E é importante que você saiba que Deus está trabalhando nas situações. Deus está trabalhando. Jonas não conseguiu ver isso, porque quando você está em crise, algumas coisas acontecem. Quando você está em dificuldade, algumas coisas. Jonas teve algumas atitudes no seu momento de crise. Ele simplesmente compra uma passagem, do nada ele vai para um outro lugar que Deus não pediu para ele ir. Será que sou eu? Será que é você? Fazendo coisas, indo a lugares, tomando decisões, pequenas ou grandes, que Deus não está aprovando? A partir daí ele compra uma passagem no barco, e a Bíblia diz que ele continua diante da face do Senhor. Muitas vezes você e eu queremos fugir de uma situação, mas Deus estará em todo lugar. Deus estará em todo lugar. A situação que você quer fugir, a situação que você quer esconder, a situação que você quer não ter que enfrentar de novo, por tamanha decepção, por tamanha dor, Deus já chegou antes de você. Deus já chegou no lugar que você mais temia antes de você. Jonas não sabia, por quê? O momento de crise, ele fecha a nossa visão. O momento de crise faz com que a gente entre num modo
de alienação muitas vezes. De alienação, você não consegue ouvir crítica, você não consegue ouvir um elogio, você se isola, você está sozinho em casa, você não quer as pessoas, Jonas passou por uma situação de sono, ele foi para dormir. O pau estava comendo lá, quebrando solto, o navio arrebentando, e ele estava dormindo. Isso é muito sintomático conosco, isso é muito claro conosco. Quando há momentos de crise, às vezes nós recuamos, às vezes nós nos escondemos. Então, se você, meu amado, querido irmão em Cristo Jesus, passa por um momento assim, agora é hora de você levantar, de você avançar, de você enfrentar a maré, porque Deus é o Senhor da maré, é o Senhor do barco que se quebrou. Ele é Senhor daquele povo que eventualmente está contra Israel. Ele comanda todas as coisas, tudo está debaixo sob o seu domínio. Tudo está debaixo sob o seu domínio. Então, eu lembro aqui de uma figura, quando eu trabalhava numa indústria, na Unilever, e nós visitávamos supermercados. Sabe o supermercado que você vai no Carrefour, no Walmart, quando tinha, né, no Big? Você vê tudo muito bonitinho ali nas prateleiras, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar os estoques. Na época, era bem complicado assim. E uma vez a gente olhava as gôndolas, né? Olhava a gôndola, tal, via como é que estava de mercadoria, ia no estoque para fazer contagem, tal. E aí eu vi um burburinho, era vendedor, tal. E eu vi um burburinho de promotores correndo com lata de leite condensado na mão, Nescau, estava tudo na mão. Quando eu vi, tinha uma ratazana, acho que tinha uns 30 centímetros. Não quero influenciá-la nada, mas só estou dizendo um fato. E essa ratazana, ela foi encurralada por todos os promotores, não eram poucos. Menino, quando ela percebeu que ele estava simplesmente sendo apertado pela situação, ela estava sendo oprimido, olha o psicólogo da ratazana, ela estava numa situação deplorável, ela estava numa situação sem saída. Vocês já viram uma ratazana se levantar? Ela se levanta, ela ia morrer, mas aqui é assim, é matar ou morrer, acho que ela pensou, né? Ela simplesmente faz assim. Gente, olhando aquilo e vendo, caramba, diante de uma situação tão difícil, ela poderia se entregar, mas ela poderia lutar até o fim. Então, o que eu quero dizer para você, momentos de crise, não durma. Às vezes estão falando com você e você não está entendendo que é Deus que está conduzindo e falando. Levante e lute com as armas que Deus te deu, amém? Levante com as armas que Deus deu a você. Tá bom, seja ratazana da vez. Se tem um bom sentido nisso, faça isso. Tem um momento, tem uma dificuldade hoje, levante a sua, saia daqui já pegando fogo, levante a sua quinta-feira, vamos em frente. Olha, mas no ambiente externo não mudou nada, mas os céus estão se movendo, porque você tomou uma posição. Jonas não tomou no momento de crise, mas eu quero dizer a você, tome uma posição, porque os céus só se manifestarão quando a terra se manifestar. Enquanto a terra não se manifesta, não tem uma palavra, não tem um bom ânimo, não tem uma atitude de fé, não tem alguém que diga eu creio, é o Senhor, é a minha vida, é a minha história, é meu trabalho, é a minha família. Enquanto não houver pessoas que comuniquem ao céu, Senhor, vem sobre nós, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, traz esperança, Senhor, traz graça nas minhas relações, na minha história, nas minhas finanças, faz um milagre. Enquanto não houver uma manifestação da terra, os céus ficarão calados. Amém? Eu quero um amém bem forte assim, amém? Os céus permanecem calados, calados. Você precisa ter uma atitude muito mais interativa diante da vida muitas vezes. Às vezes as pessoas passam fases e elas acham que elas chegaram numa fase que não tem nada mais para acontecer. Meninos, vocês ficam elogiados quando eu falo meninos? Meninas? Então tá bom. Eu com 50 anos para frente as coisas do meu ministério começaram a acontecer. 50 anos para frente. Talvez porque eu não ouvi Deus naquele momento de 25, talvez porque eu bati cabeça no 30, ou nos 40, ou errei aqui e ali,
mas com 50 para frente, aí é que Deus começou a chamar. Deus começou a efetivamente trabalhar na minha vida, trabalhar de uma forma ministerial. Então, Deus não tem problemas com recursos, mas com as pessoas. Deus usa o homem que mostra interesse. A W. Tozer tem essa frase no seu livro Mais Perto de Deus. É um escritor que eu gosto muito. Ele diz: Deus usa um homem e mulher, que mostra interesse. Enquanto você ficar na sua vida acomodado, enquanto você ficar do lado de cada vidraça como pedra, enquanto você ficar apontando o dedo e você efetivamente não fizer alguma coisa, você vai continuar dormindo no fundo do porão. Momentos de crise são momentos difíceis, mas muitas vezes você precisa se levantar como aquele animal, como aquela atazana, e você precisa encarar. Você precisa encarar a sua situação. E hoje é uma quarta-feira importante, porque Deus, Ele faz conexões, Ele liga as chaves. Às vezes é uma palavra que a gente fala aqui, passa o culto, é uma palavra no louvor, é um louvor, e você já está totalmente conectado com Deus. Totalmente conectado. Então que a sua mente possa ficar aqui conosco. Aqui. A gente aprendeu hábitos muito ruins nos nossos cultos, né? A gente olha o celular, isso é todos nós. A gente responde no momento de adoração, a gente vê como é que está a conta, a gente vê se alguém da empresa não mandou alguma coisa, aquele infeliz que não me deixa por nada, e a gente vai e atende, e a gente vai. Então muitas vezes isso leva ao nosso coração. Não bastassem as situações do dia a dia, nós ainda fazemos um movimento de nos distanciarmos de Deus dentro da igreja. Então, que o seu coração e a sua mente, nessa noite, entendam a importância de você ter uma atitude, como é que eu vou chamar aqui? Me fugiu a palavra, mas uma atitude corajosa, corajosa. E olha, depois eu com 56 anos a gente está numa situação assim, 57 anos, agora o céu é o limite, não tem quem segura mais a gente, não é verdade? A gente liderou, eu e minha esposa, adolescentes aqui na casa, desde o ano 2000, sempre envolvido com jovens e adolescentes. Chegava uma hora que eu não conseguia correr mais, como de fato fica difícil, mas eu punha gente para correr, né? A moçada. Mas tudo isso é por causa de uma visão que Deus dá para você. Se você está aqui nessa noite e não tem nenhuma perspectiva da sua vida, de uma visão que Deus quer te levar, é muito difícil a vida cristã sem entender o propósito de Deus. Porque enquanto você não entende o propósito de Deus, você vive um momento. Se você vive um momento, isso arrasta o seu coração, destrói a sua alma, acaba com o seu bom ânimo, com o seu humor, acaba com a sua saúde, se você vive um momento. Jonas viveu um momento, por isso seu momento de crise, e por isso que ele dormiu tanto. Deus providenciará uma forma de avisar você, para que você perceba que essa dificuldade pode ser que Deus está providenciando. Providência divina, porque Deus transforma mal em bem. Ele já fez isso e pode fazer de novo. O momento que você está passando é difícil, ok, é difícil, mas Deus pode trabalhar o seu coração se você não olhar essa situação. Qual é o momento que você está passando de dificuldade? Qual é o momento de luta? Qual é o momento de respostas que precisa? Deus muitas vezes colocou você nesse deserto, colocou nesse elevador que não abre a porta, colocou você nessa escada rolante que parou, para que você possa subir a escada rolante. Já pegaram uma escada rolante que o infeliz foi e pisou na faixinha amarela, aí você estava justo na ponta para subir e parou toda a escada rolante? Então, parou a escada rolante para você? Deus está pedindo para você subir agora. Requer esforço, requer esforço, requer esforço. A gente lá em casa está na fase da academia, né? Minha filha sempre teve, aí ela puxou a gente, né, para ir para a academia. Vocês estão fazendo academia, gente? Levanta a mão aqui. É importante para a saúde. Ai, glória a Deus. Aí perguntaram para mim: aí pastor, você gosta da academia? Odeio, odeio, é horrível, horrível. Você tem que fazer força, dói. Aí eu comecei um processo de sabotagem comigo, né? Era 3 de 12 a 15, né? 3 fases de 12 a 15 no equipamento. Aí eu comecei a fazer 3 de 10 a 12. Aí depois eu comecei a fazer 3 de 10. Aí eu comecei a fazer a última até 7. A Beatriz estava comigo, mas ela estava longe. Aí não vale, né? Aí não dá.
Deus está trabalhando você para que você possa ter estofo. Por que você faz academia? Na minha fase é para reforço muscular, para manter o que eu tenho. Talvez os mais jovens aqui vão ficar fortão, né? Marumbada, tal, né? Vou chegar no espelho lá, tal. Não é o meu caso, mas vai manter o que eu tenho para enfrentar dias difíceis. Dias difíceis. Dias difíceis. Dias de sol. A gente anda muito o sul do Brasil, anda muito a pé. Eu fui office boy e provavelmente vou morrer office boy. Eu ando para lá, ando para cá, eu gosto, enquanto as pernas aguentarem. Essa academia vai me fazer falta se eu não fizer. Então você precisa entender que o momento que você está passando, Deus está providenciando para te dar estofo, para te dar resistência. Não tome o momento que você está passando como um momento ruim. Não faça isso. E nem olhe para ele. Tome como um momento do processo de Deus na sua vida, da sua caminhada. Amém, meu povo? Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui o versículo, um outro item que eu quero comentar. Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Aqui. Capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. E o versículo 10, de capítulo 2, ele diz assim, se eu não me engano, acho que é isso aqui, se eu não estiver errado. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. Esse segundo ponto que eu quero falar com vocês é um tempo a sós com Deus. Você já identificou a sua crise? Já percebeu que está num momento extremamente delicado da sua história e da sua resistência? Não se desespere. Olhe para Jesus. Se você olhar para o momento e para a circunstância, você vai patinar. Porque vai ficar um pouco mais difícil agora. Porque Deus vai tratar a sós com você. Quando Deus permite que Jonas desobedeça, e ele providencia um peixe para engoli-lo. Um peixe não, um animal, né? Vendo o panorama bíblico do pastor Lamartine, é um animal. Ele também não soube explicar, porque não tem como saber. Mas engoliu a Jonas. E lá de dentro, o coração de Jonas se quebra. Ele faz uma oração clara: Senhor, Senhor, das entranhas do peixe. Ele ora, e Jonas ora de dentro da sua crise. Hoje é uma noite especial para você orar da sua crise. Não, Deus não vai tirar você dela. Você vai conviver com ela. E você vai vencer nela. E você vai dar testemunho a respeito dela. Mas é importante que você passe por ela. Isso vai trabalhar você. Vai trabalhar o seu caráter, vai trabalhar a sua fé, vai te dar longanimidade, paciência, perseverança. Muitos de nós somos mal trabalhados em áreas das nossas vidas, porque no momento que nós tínhamos que passar pelo processo, nós pulamos etapas. Eu tinha uma escada lá na minha casa. Eu sou o 7º filho, né? O mais novo. Tem caçula aqui não? Por favor, levanta a mão. Olha, diz que nós somos sempre os mais queridos, mas isso é uma outra história. Tinha uma escada na minha casa que eu nunca via, né, mais novo, sentido em subir degrau por degrau. Não precisava subir degrau por degrau. Eu subia de 3 em 3, 4 em 4, né? Você é jovem, né? Você vai e tal e faz. Eu subia aos montes. Até que um dia que eu não percebi, tinha uma faixa de concreto, e pelo fato de eu ter impulso e subir, eu arrebentei minha cabeça ali, bati. E doeu aquele negócio. Se eu tivesse subido degrau por degrau com calma, eu certamente conseguiria ver tudo o que estava acontecendo ao meu redor. À minha frente, à minha retaguarda, e com calma. E aí quando eu falo isso,
eu quero entender que Deus nos traz nesse momento de dentro de uma situação. E é dessa situação que nós vamos ter que nos virar. Mas Deus está conosco. Às vezes você tem um sentimento quando você está na igreja, é uma alegria, claro, são os santos congregando juntos, e quando você vai para casa, às vezes parece que é um impacto de solidão, quando fecha a porta da sua casa, ou quando fecha a porta do seu quarto, ou quando você mesmo em família vai dormir, parece que é o seu coração e você sozinho, porque os céus se fecham, ninguém mais fala nada, você não ouve uma voz de Deus, Deus está tratando a sós com você. De dentro do animal, Jonas falou, é importante que você fale nessa noite. De dentro da crise, é importante que você diga a Ele exatamente a situação do seu coração. Que você se quebrante, como Jonas falou, olha, dentro, e olha que Jonas teve altos e baixos, né? Ele não melhorou muito depois não, porque ele ficou rebelde, vocês vão ver porque Deus acabou fazendo a obra na cidade, mas como assim, né? E aí isso a gente vai ver já. Mas de dentro da crise, Deus quer ter um a sós com você. Se você não estivesse no momento ou passando por uma situação tal, Deus não poderia ter um a sós com você tão íntimo como Ele tem a oportunidade de ter quando você está nessa situação. Porque nós seres humanos, a gente tem a facilidade de quando está tudo bem, nos distanciarmos. E quando está tudo mal, nós vamos a Ele com o coração rasgado, necessitando. Eu quero dizer a você, a situação ela vai passar, mas o lastro que vai ficar é o mais importante. Qual que é o saldo que fica quando você fica desempregado? E quando você arruma um emprego? Qual que é o saldo que ficou do tempo? Foi só tempo perdido? Tempo parado? Deus vai abrir uma porta, mais cedo ou mais tarde. Qual que é o saldo que fica? O que é que ficou de lastro? Se aquele momento de dificuldade não trabalhou nada no seu coração, olha, Deus muitas vezes pega o camarada e coloca no fim da fila de novo, para passar todo o período de novo, e para ver se o camarada aprende novamente. Guarde no seu coração, é de dentro da crise que Deus tem um a sós com você. É esse momento que Deus arruma a casa, é esse momento que Ele trata contigo. Hoje à noite eu quero pedir a Jesus, nosso Senhor, nosso amado Pai, nosso Deus, que Ele trate de nós. Às vezes você pode olhar para mim e falar, mas eu não estou passando nenhuma crise, mas tem questões, como eu falei no início, respostas que não vêm, de perguntas que você já fez há tempo. Esse é um momento especial, é um momento único, sempre na presença de Deus é um momento único, é um momento especial que você não pode perder. Deus quer alcançar o seu coração a sós, não é com seu filho, não é com a sua família, não é em nenhum momento, é você, não é com seu marido, é você, a sós com Deus, é você e Deus. A necessidade ela sempre vai fazer o coração melhor, e a necessidade também faz a oração do coração muito melhor. É numa necessidade, num momento difícil, que a gente se percebe, tira toda a religiosidade, tira todo o preconceito e ora a Deus como tiver, ora a Deus do jeito que está, apenas abre a boca e clama, que essa é a oração que Jesus busca de nós, a oração límpida, aquela que vem do coração. Então, se Deus tem usado uma ferramenta nessa noite, é que a necessidade, estar dentro do animal, passando um momento difícil, em função de uma rebeldia, de uma desobediência, de um desacerto, de uma angústia, de um buraco que você entrou, em função dessa situação, Deus quer falar com você. Essa situação, ela é preciosa, porque ela passa. Se você não aproveitar essa situação, pô pastor, você está maluco? Estou passando uma situação difícil aqui, você quer que eu aproveite? Se você não aproveitar essa situação, não será no dia bom. O dia bom, ele é muito bacana, né? É que nem elogio, é muito bom, mas fica aí. Porque Deus tem o dia bom, nos dá o dia terrível, difícil também. Mas a gente não pode olhar para nenhum deles, Ele domina sobre os dois. Ele domina sobre os dois. Essa é a percepção que a gente tem que ter de vida cristã. Porque senão a nossa vida é miserável, se a gente entende que a nossa vida é só aqui mesmo. É o que eu tenho, é o que eu posso, é a minha força, é a minha empresa,
é o meu trabalho, é a minha formatura, é o meu cargo, é a herança do meu pai, da minha mãe. Nós estamos tudo perdidos, gente, se isso for o caminho do nosso coração. Que bom que Deus nos levou para um momento a sós com Ele. Terceiro ponto que eu quero colocar é aquele que volte ao caminho. Foi o que Jonas fez. Jonas 3, de 1 a 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo o quê? Levanta-te, vai-te à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Jonas 3,10. E Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria, e não fez. Deus pode usar a sua vida. Deus pode transformar. Deus pode transformar pessoas de coração pesado, pessoas ruins como nós, que somente através de Jesus alcançamos a sua graça e a sua misericórdia. Se você precisa voltar a algo nessa noite, o livro de Jonas diz que ele voltou ao caminho que Deus havia dito a ele. E isso é que a gente precisa fazer. A Bíblia, ela é simples para os simples e é complexa para os perfeitos. Ela é simples, é só atender o que a palavra do Senhor fala. Ele voltou ao caminho. A decisão de voltar é sua, porque Deus, se amou uma cidade como aquela, ou um indivíduo como eu, aí Deus amou todo mundo mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus deu Jesus, Deus amou o mundo de uma tal forma, que deu Jesus. O último ponto que eu quero colocar para vocês, é um item que eu coloquei assim, um Deus para cuidar de Jonas. Depois de você passar por uma fase que eu intitulei de uma fase de um momento de crise, depois de um a sós com Deus, depois de voltar ao caminho, há algo nesse momento que, para encerrar, que é um Deus para cuidar de você. Você vai sair desse momento de crise? Vai sair. Ou dessa questão? Vai sair. Espero que saia melhor. Espero que saia melhor. Que você aproveite intensamente o que está acontecendo. Mas você vai perceber que o que Deus queria mesmo não era a situação, cuidar da situação, porque outras situações virão como essa que você está passando. Pode estar certo. Outras situações como essa virão, melhores ou piores. Mas eu queria te dizer que tem um Deus para cuidar de você. Amém? Tem um Deus para cuidar da sua vida. Tem um Deus para cuidar da sua vida. E aí eu vejo alguns 3 pontos que eu percebi que Jonas tem. Jonas 4:2 diz assim: E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quando você está em momento conturbado, você tem avaliações conturbadas, você tem julgamentos precipitados, você tem análises incorretas de tudo o que está acontecendo. No momento perturbado, momento conturbado, é hora de você ter um a sós com Deus. Volta ao item 2, sabe aquele joguinho, volte 3 casas, volte 4 casas, avance 5. Se no momento conturbado, você precisar voltar, você precisa voltar, porque Jonas estava completamente equivocado. Ele estava dizendo, olha o que uma situação difícil pode fazer, pode abalar, pode corromper valores, pode abalar a fé. Ele diz a Deus assim, olha, eu não foi isso que eu disse ao Senhor? Ele falando de Deus, para Deus, né? Tipo, né? One. Não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei para o Senhor? Que o Senhor era um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, que te arrependes do mal? Ué, mas Ele é Deus. O que te fez melhor numa situação e por estar passando uma situação difícil, jogar a culpa em Deus? Deus é bom.
se não houver um conceito de Deus, de bondade clara no seu coração, na primeira oportunidade, você vai virar para Deus: eu sabia que não era isso, eu sabia que o Senhor não podia ter feito isso, o Senhor não podia ter permitido aquela situação, o Senhor não podia abrir aquela porta, o Senhor, e a gente coloca tudo nas costas e no colo de Deus, sendo que era uma responsabilidade nossa. E olha como ficou tudo virado na cabeça de Jonas. Mas Deus é piedoso, Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus tem hora certa, Ele não é antes, não é depois, Ele é preciso. Mas Ele fala assim, dentro desse mundo e visão equivocada, nós ficamos equivocados quando nós deixamos que o momento atual tome conta da nossa rotina e da nossa vida e do nosso coração. O momento atual não pode nos fazer nenhum valor a respeito do que está acontecendo. O momento atual é passageiro, tanto bom quanto ruim. Às vezes a gente, muitas vezes, fica triste porque o momento está ruim, mas tem muitas pessoas, talvez estejam aqui, passando por um momento bom, mas que também estão ruins, porque o momento bom é ilusório, ele passa. Você lê o livro de Provérbios, Eclesiastes, aí você entende o que eu estou falando. Ele passa, ele vai passar, mas o coração em Deus e a devoção a Ele e a proximidade da sua palavra faz com que eu não tenha uma visão equivocada. Porque Jonas teve uma visão equivocada e ele disse assim: tem que ser do meu jeito. Será que nós estamos assim? Dentro da situação que estamos passando? Jonas é um servo comprometido com ele mesmo. Ele é um servo, uma pessoa comprometida com ele mesmo. E a esperança de que Deus volte atrás e destrua os seus inimigos. Ele é comprometido. Será que eu sou assim também? Será que eu sou assim também? Se a única coisa que eu vejo na minha dor é o meu sofrimento, então eu não consigo ver a Deus. Se a única coisa que eu vejo nessa noite é o meu problema, não tem como ver a Deus. Isso é um exercício, atitude de fé, que você vai jogar essa situação para o lugar dela e olhar e colocar os teus olhos no Senhor, em Jesus. Amém? O último ponto aqui que eu quero comentar com vocês, aliás, o versículo 4, 3 a 5, quero ler, importante. Peço-te, pois, ó Deus, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Jonas indignado porque Deus havia tido misericórdia daquele povo, que Deus havia sido bondoso e piedoso. E aí Deus fala com ele assim: isso faz sentido você ficar ressentido? Eu estou resolvendo o problema dos outros, que estão padecendo, que estão morrendo. E Jonas queria que Deus resolvesse o seu problema, o seu egoísmo, a sua atitude. Muitas vezes a gente precisa entender que a comunicação com o céu e com a relação com Deus é o serviço, é quando o outro é abençoado, é quando o outro se levanta, é quando Deus dá graça ao vizinho e quando eu posso celebrar com ele esse dia. E não simplesmente olhar com o olho: nossa, mas por que ele e não eu? E Jonas estava exatamente nesse estado. E isso, gente, a vida não anda. A vida não anda, a vida para. O melhor trabalho que a pessoa tiver, ela vai dar um jeito de destruir. O melhor casamento e relação, vai dar um jeito de destruir. Vai dar um jeito, vai ter caminhos que ela vai encontrar. Ela vai sabotar de uma forma. Aí você olha assim: poxa, mas a pessoa não para no emprego, a pessoa estava no emprego bom, no emprego bom, no emprego bom. Algumas vezes pode ser, mas é muita coincidência. Por quê? Porque a pessoa, ela quer que alguém resolva o seu problema. E Deus quer resolver o problema de um todo. E quer trabalhar com ela. Então, isso a gente precisa ter muito claro, que nós temos atitudes que muitas vezes a gente se sabota. Você vai vendo no seu dia a dia, você vai vendo na sua particularidade, na sua atividade, quantas atitudes a gente tem. Pequenas decisões, grandes decisões, que vão corrompendo o nosso dia. E aí depois, lá no final, a gente não sabe por que não deu. Porque eu fui corrompendo aqui, abrindo aqui, não fiz ali, fiz corpo mole ali, e aí, totalmente anestesiado por uma crise que eu decidi entrar num buraco e não sair mais. Eu decidi, porque Deus está dizendo: levanta-te, tem uma outra oportunidade, tem uma outra chance para a sua vida. Deus para tudo para cuidar de Jonas, e o versículo
O versículo 4, 3 e 5, continuando ali. Quando Deus fala, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali se fez uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas 4, 6, ele fez o Senhor nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Jonas era aquela pessoa que vivia sob o domínio das circunstâncias. Eu sou assim, será? Você é assim? Porque ele não entendeu que quem domina é Deus. E enquanto nós tivermos uma atitude de brigar com Deus, a gente não vai andar. Nós vamos ficar paradinho. Quiçá voltar para o fim da fila. Presta atenção nisso no livro de Jonas, quando você chegar à sua casa nessa noite. São 4 capítulos, 47 versículos rápidos. Medite nessa palavra. Leia essa palavra. Jonas é um caso sério. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é piedoso. Mas nós somos implacáveis. Nós somos implacáveis. Somos implacáveis conosco e com o erro que cometemos. Não tem perdão. Somos implacáveis com as pessoas, às vezes com os filhos, implacáveis com a esposa, implacáveis nas relações, sem perdão. Mas Deus é bom. E aí você precisa entender quem é que volta para o fim da fila. Se é Deus que volta, ou se é nós que voltamos. Eu quero orar pela sua vida. E quero fazer essa oração, quero orar com muita fé, quero orar com desejo, para que o Espírito Santo alcance o seu coração. Para que, se você se identificou em uma dessas fases aqui, você pode estar na primeira fase. Estou lá no fundo do barco, está arrebentando o negócio, eu estou dormindo, o ronco que é uma beleza. Minha esposa brigou comigo esses dias, porque eu dormi de frente para ela, e eu dei umas puxadas, né? Ninguém tem esse problema aqui, graças a Deus. Isso aí é só um problema que eu passo em casa. Isso é nosso lá, da nossa família. Aí eu virei para o outro lado, né? E graças a Deus resolveu o problema. Eu nem sei porque que eu falei isso, mas eu queria dizer a você que nessa noite eu quero pedir a Deus que Deus coloque você em alguma dessas situações. Porque se você olhar e falar, eu não me enquadro em nada disso. Você não está no momento de falta de resposta, você não está no momento de crise, não está precisando de um sós com Deus, não está precisando reorganizar a casa, não tem nada aqui que você se enquadre na palavra de Deus, você não precisa voltar ao caminho, e você não precisa de um Deus para cuidar de você. Em alguma dessas, certamente, você pode se incluir, e é você que vai se incluir. Não virá um anjo do céu, tomara, mas certamente eu creio que não virá para fazer alguma coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Não tem jeito, não tem jeito. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por essa palavra na sua vida, na sua história, na sua família. Sua família é importante, você é importante, seu trabalho é importante, a sua história é importante. A história de Jonas é uma história importante, e ela precisa falar conosco. Porque a palavra de Deus é viva, e a palavra de Deus ela é eficaz, e ela corta com uma espada de 2 gumes, dividindo juntas e medula, alma e espírito. Nessa noite, é esta mesma palavra que é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medula. Um exemplo claro que a Bíblia nos dá, ela pode sim atuar no seu coração. A gente não precisa de grandes movimentos, mas a gente precisa de um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Se você é uma pessoa que se enquadra em uma dessas áreas, é possível que não existam. Mas se você se enquadrou, somente você, eu quero que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Quero que você fique de pé, se você se enquadrou em alguma dessas aqui. E eu quero orar por você onde você está. Para que a gente possa voltar para as nossas casas, com a palavra de Deus no coração. E sabendo que esses minutos que nós falamos aqui, esses 40 minutos, eles sejam absolutamente impactantes no meu ano de 2024. Basta uma palavra tua,
o discípulo disse ao Senhor: Senhor, a noite toda nós tentamos algo. A noite toda nós tentamos algo. Mas ele reconheceu a sua pequenez e disse: basta uma palavra. Uma palavra. Então é isso que a gente precisa nessa noite. A gente precisa de uma palavra e de uma atitude sua, minha, para que o ano 2024 seja diferente. Pai querido, quero orar nessa hora pelos meus irmãos, quero orar pelas suas vidas, essas pessoas que estão contritas, reverentes, estão desejosas, Senhor, estão necessitadas, precisam de Ti. Senhor, quero clamar a Tua presença, quero rogar a Ti nessa hora, Senhor, porque o Senhor não despreza um coração contrito. A Tua palavra diz: o Senhor não despreza um coração contrito. Um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Não desprezará. Não despreza o Senhor um coração quebrantado. Mas um coração duro o Senhor trata. Mas nós queremos ter um coração contrito nessa noite. Senhor, olha as famílias que estão aqui, olha os meus irmãos, olha, Deus amado, a intenção do coração. Alguns estão perdidos, alguns estão na igreja e estão perdidos, perdidos nas suas decisões, perdidos nos seus sentimentos, nas suas emoções, perdidos na sua estrutura, na sua família, muitas vezes uma balbúrdia. Mas hoje é noite, Deus amado, de um retorno. Hoje é noite de um voltar ao caminho. Hoje é noite, Deus amado, em que o Senhor vai dar a ordem para que o animal vomite. E, ó Deus amado, vamos cair em terra seca novamente para fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Não há nenhuma pessoa, Senhor, nessa igreja nesse momento. As pessoas que nos assistem online, não há ninguém que não possa ser alcançado. A Tua palavra é tão simples quando diz: vinde a mim como estás, e eu vos transformarei. Olha, essas pessoas que estão de pé agora, necessitam. Quem já passou por uma necessidade sabe, Deus amado, a vergonha vai embora na hora da necessidade. O preconceito vai embora na hora da necessidade. Muitas vezes a dor, ela é colocada em segundo plano na hora da necessidade. Senhor, que nessa noite Teu Espírito Santo gere em nós, ó Deus, a visão para entendermos o quanto nós necessitamos da Tua palavra, da Tua presença, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, vai quebrando agora. Eu quero que você que está de pé, você ore comigo. Ore você aí, faça a sua oração a Deus. Faça a sua oração. Senhor, quebra agora em nome de Jesus todo o jugo de Satanás sobre a vida desses irmãos que se propuseram a estar de pé, corajosos, ó Deus amado, que entendem e precisam da Tua poderosa mão. Que a Tua palavra possa restaurar as suas vidas, que a Tua palavra possa salvar, ó Deus amado, do dia mau, que a Tua palavra possa abençoar, que a Tua palavra traga esperança na vida daquele que está desesperado, na vida daquele que está enfermo, na vida daquele, ó Deus amado, que está prostrado, está sem fé, sem ânimo. Ó Deus, em nome de Jesus, todos os que estão aqui nessa noite, Deus, esses que estão de pé, inclusive, tenha, Senhor, um chamado, tem uma palavra de esperança dada através da cruz de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, que ninguém saia dessa noite da mesma forma como entrou. Que haja esperança, que haja fé, que haja graça, haja bom ânimo, Deus amado. Ainda que saiamos daqui e não vimos com os olhos da carne, mas nós precisamos ver com os olhos da fé a movimentação do céu. Ouve a oração do Teu Filho agora, e que os céus se movimentem, porque se nós orarmos, o céu se movimentará. Se nós orarmos pela nossa família, os céus se manifestarão. Se orarmos pelo nosso trabalho, os céus se manifestarão. Se orarmos pela enfermidade, os céus se manifestarão. Se orarmos por conversão, o céu se manifestará. Então os céus se manifestam na medida que os Teus filhos se manifestam. Em nome de Jesus, que nessa noite, nesse momento, pela fé, haja muita manifestação nos céus agora. Que haja uma tremenda correria nos céus. Uma tremenda correria nesse momento. Porque o Senhor está enviando os seus anjos. Porque o Senhor está enviando a sua provisão. Porque o Senhor está abrindo a porta. Porque o Senhor está permitindo o deserto. Porque o Senhor está permitindo a situação difícil. Então, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui, deste lugar, não olhando o dia, o momento, a circunstância, mas olhando para Jesus,
olhando sempre para Jesus, sempre para Jesus. A maré está alta, olhando para Jesus. A maré está normal, olhando para Jesus. Vazio na alma, olhando para Jesus. Alegria abundante, olhando para Jesus. Sempre Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, pelos meus irmãos que buscaram e que entenderam que era importante vir para ouvir o Senhor falar. Eu te agradeço, no nome de Cristo Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus com alegria, com graça. Se a única coisa que você olhar no seu momento difícil for a sua dor, você não verá a Deus. A gente precisa ver Jesus nessa noite. A gente precisa ver Jesus nessa noite. Olhe para Jesus. Levante as suas mãos assim, bem altão. Recebe do Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação, aquele em qual nós podemos depositar a nossa cabeça, o ombro que precisamos, consolação do Espírito Santo, seja com o Senhor. E que você retorne para sua casa em paz, em graça e na bondade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus abençoe.